E o governador do Amazonas, Wilson Lima, foi alvo de buscas e bloqueio de bens na Operação Sangria, deflagrada nesta terça-feira pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. A força-tarefa prendeu a secretária de Saúde do estado, Simone Papais. O governo do Amazonas disse que aguarda o desenrolar e informações mais detalhadas da operação que a Polícia Federal realiza em Manaus, para posteriormente se pronunciar sobre a ação. Esta é a terceira operação da PF sobre coronavírus que tem como alvo um governador de estado. Antes de Lima, Helder Barbalho, do Pará, e Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, foram alvos. A operação cumpriu mandados de prisão temporária contra 8 pessoas, além de buscas e apreensões em 14 endereços de pessoas ligadas a Lima. As medidas foram determinadas pelo ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça, e incluem o bloqueio de bens de 13 pessoas físicas e jurídicas, incluindo Lima. E sobre iniciativas contra o Covidão, eu destaco um projeto de lei que a gente conhece melhor a partir de agora, é o PL 1485, que tem como um dos autores o deputado federal Marcel Van Hatten, do Partido Novo do Rio Grande do Sul. E ele vai conversar com a gente, então, a partir de agora. O deputado Marcel Van Hatten vai nos trazer mais detalhes aí sobre essa iniciativa do Congresso Nacional. Como vai, deputado? Boa noite, seja bem-vindo, obrigado pela entrevista. Boa noite, Victor, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan, também ao Fiuza, Augusto Nunes, Zé Maria Trindade. De fato, nós estamos aqui no Congresso Nacional, estou no meu gabinete em Brasília, já com pedido de urgência aprovado e projeto pautado, pode ir à votação amanhã, para punição em dobro, né, para crimes de corrupção durante a pandemia. Pois é, queria que o senhor detalhasse, então, exatamente o que prevê o projeto. Esse é o principal ponto, né, deputado? Punição em dobro para quem comete roubos de dinheiro público agora durante a pandemia, é isso? Exatamente. Todos os crimes relacionados à corrupção, né, ou seja, praticados por funcionário público contra a administração em geral, são passíveis de pena, né? E nós estamos propondo dobrar as penas durante o período de pandemia. Afinal de contas, é ainda mais grave, né, quando esse crime que já é absurdo, né, de roubar do dinheiro público, quando ele acontece no momento em que todos estão, né, buscando ficar em casa, se proteger no momento de gravíssima crise econômica, e ainda vemos essa roubalheira acontecendo em muitos estados e municípios país afora. Augusto Nunes, sua pergunta, Augusto. Queria saber em que pé está o projeto, como é que está a tramitação dele, deputado. E queria saber também o seguinte, não é hora de acabar com a dispensa de licitação? Quer dizer, todo contrato sem licitação acaba dando algum problema. Não é hora de acabar com isso também, para que a lei se complete? Olha, Augusto, na verdade, o debate sobre lei de licitações é mais profundo. Inclusive, nós fizemos alterações à lei de licitações aqui na Câmara, que já foram aprovadas e o projeto está no Senado, né? Mas eu já volto a esse tema. Primeiro, a questão da tramitação, que você perguntou. Isso. Aqui no Congresso é preciso votar o pedido de urgência. A urgência foi aprovada, foi pautado na semana passada, não foi votado por conta das MPs que estavam trancando a pauta. E a nossa expectativa é de que amanhã entre na pauta esse projeto. Então, como a gente sabe que esta casa aqui reage muito à pressão popular e a mídia, né, vocês nos auxiliam muito nisso, é importante que haja essa onda da sociedade para que esse projeto seja pautado. Aliás, eu sou um dos autores, coautores do projeto, a autora é a deputada Adriana Ventura, também do Novo, que é a presidente da Frente Ética de Combate à Corrupção, que, além desse tema agora, tem tratado muito sobre a prisão em segunda instância e outros temas. A gente pode voltar sobre isso também mais adiante. Quanto à questão da licitação, Augusto Nunes, eu entendo que o processo licitatório ele é muito positivo quando ele é feito de forma transparente para impedir justamente beneficiamentos. O problema é que muitas vezes, mesmo com licitação, há arranjos que permitem, né, que uma mesma empresa, por exemplo, ou um mesmo proprietário coloque outras empresas sob a administração de laranja, seus, e acabe também vencendo o processo. No momento de pandemia, com toda a burocracia que envolve o processo de licitação, era importante haver algum tipo de flexibilização, porque era necessária a aquisição com rapidez de ventiladores, de equipamentos e outras contratações
que se fazem necessárias muitas vezes do dia para a noite, hospitais de campanha e assim por diante. Agora, qual é a lógica por trás desse projeto? Se há esta flexibilização da lei de licitações, por um lado, para garantir a urgência que requer um momento na contratação de pessoal e compra de materiais, é preciso também que o gestor seja responsabilizado em dobro, caso ele faça justamente uma compra, uma contratação de forma irregular e ilegal para benefício próprio e não para benefício da sociedade. Mais uma pergunta, José Maria Trindade. Diga aí, Zé. Pois é, deputado, o que a gente vê de novidade nesse processo todo é que agora as operações estão sendo levadas quando os bandidos não tiveram tempo de gastar o dinheiro ou apagar as provas, né? Está sendo ainda durante o decorrer da pandemia, e isto é muito positivo, porque o histórico do Brasil mostra que só anos e anos depois é que chega a polícia dados e que vai investigar, e as provas já estão apagadas, o dinheiro já sumiu. Agora não, pelo menos isso. E houve, inclusive, o pedido de prisão para o governador do Amazonas, Wilson Lima. E o pedido foi negado, mas houve o pedido. Eu queria saber se há aí, na interpretação do senhor, uma novidade, uma postura nova de vigilância por parte do aparato policial. Sem dúvida, Zé Maria. Foi negado o pedido, mas mesmo o STJ disse que foi negado por enquanto, né? Acho que é bom a gente reforçar isso, até porque a secretária de Saúde do Estado e outras 7 pessoas foram presas, né? E a secretária de Saúde, obviamente, está diretamente vinculado ao governador, pois é um cargo de livre nomeação e exoneração. Então, quer dizer, está chegando muito próximo do governador esse caso, se é que já não chegou, se é que ele, de fato, não é o grande líder por trás disso, como está acusando, né, ou levando a entender claramente a investigação da Polícia Federal. Concordo com você, isso é muito positivo para o Brasil. Quero dar os parabéns para a Polícia Federal, a todos os órgãos que estão envolvidos nessas operações, não só no Amazonas, como em outros estados do país. E eu quero fazer um adendo, né? Nós estamos propondo pena em dobro, mas nós também entendemos, agora voltando à questão da prisão em segunda instância, que a pena tem que ser executada, né? Não adianta dar pena em dobro e a pena não ser executada, porque 2 vezes 0 é 0, né? Então, é a regra básica da tabuada matemática aplicada ao sistema penal brasileiro e, infelizmente, a impunidade acaba sendo regra quando a punição, né, não é, de fato, cumprida. Então, nós estamos aqui também trabalhando para que a execução de pena em segunda instância seja aprovada, e é mais um tema importantíssimo para que a sociedade civil continue fazendo pressão. Estamos ouvindo aqui o deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul. Quem faz a pergunta agora é o Guilherme Fiuza. Deputado Marcel Van Hatten, um dos critérios para requisição dessas verbas, que agora a gente está vendo que foram criminosamente desviadas nesse momento, era justamente estatística, dados de internação hospitalar e também número de óbitos. E a gente tem visto, né, também tragicamente, uma enorme quantidade de atestados suspeitos, né, sobre causa-mortes Covid-19. Essa frente de investigação, que até onde nos chega parece um pouco tímida ou até parada, o senhor vê alguma maneira, de fato, de trazer, de forma concomitante com o trabalho da Polícia Federal para os desvios, uma devassa nas estatísticas para ver se, de fato, elas foram adulteradas em grande escala? Excelente pergunta, Fiuza. E aqui na bancada do Novo a gente tem feito um trabalho também de acompanhamento de todos esses dados, porque nós entendemos que é preciso uma fiscalização muito séria. E vou dar um exemplo, aliás, de algo que nós fizemos aqui no plenário, inclusive, pelo menos tentamos barrar, não conseguimos, mas que ficou muito claro, né, sobre a utilização das estatísticas para inflar a transferência de recursos para determinados locais. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, colocou na transferência para estados e municípios uma taxa de incidência
de casos de Covid que beneficiava claramente o estado do Amapá, de forma absolutamente desproporcional em relação a outros estados, né? Se dividido pela população, eu não lembro exatamente o número, mas era mais do que 10 vezes superior do que muitos outros estados o valor de recursos que era destinado por cidadão. Nós chegamos a apresentar um destaque, conseguimos reverter aqui na Câmara dos Deputados esse cálculo, mas quando retornou ao Senado, né, com a força que o presidente daquela casa tem, infelizmente acabou sendo mantida aquela regra e mais recursos foram mandados para o Amapá e outros estados da federação de forma desproporcional em virtude da taxa de incidência que foi aprovada. Outro exemplo que a gente viu acontecer, e aí não tem a ver com as estatísticas, mas tem a ver com o mau uso dos recursos públicos, é do município de Porto Alegre. Eu sou do Rio Grande do Sul e lá o prefeito usou mais de 3 milhões de reais da rubrica da saúde para publicidade, para propaganda em ano eleitoral, né? Algo que é completamente descabido. A iniciativa privada agora está pagando a conta da falta de preparo do setor público, fechando de novo comércios e estabelecimentos, quando durante um período de tempo permaneceram abertos depois de fechados, porque havia aquela expectativa de que o setor público iria resolver a parte de hospitais, e justamente quando a iniciativa privada foi a maior parceira, transformou restaurantes, hotéis, comércios nos locais mais seguros do mundo no combate ao coronavírus. Não tem um comércio, não tem um hotel, não tem um restaurante onde você não entra, tem álcool gel, tem pessoa com máscara, tem luva, tem tudo que é necessário. E justamente esses são os primeiros penalizados agora com novos fechamentos em virtude da falta de preparação do poder público que, além de não gastar o recurso adequadamente, ainda investe, como no caso de Porto Alegre, em propaganda. Isso é um absurdo. Nós do Novo, lá o vereador Felipe Camusato também tem denunciado muito isso e outros vereadores. É importante a gente lembrar o poder dos parlamentos, que estão silenciados pelo número de decretos que são feitos por prefeitos e, lamentavelmente, nós, legisladores, temos pouco a fazer no campo legislativo para reverter, mas podemos meter a boca no trombone, como eu estou fazendo aqui, e tantos outros têm feito em programas como o Pingo nos Is. Ô deputado, e essa pena dobrada valeria para qualquer pessoa ou é exclusivamente para pessoas que ocupam cargos públicos, para, por exemplo, prefeitos, governadores, secretários de saúde, ou essa pena dobrada valeria também para pessoas da iniciativa privada? Porque em vários desses casos que a gente tem noticiado, inclusive nesse de hoje do Amazonas, o esquema envolve pessoas de fora da gestão pública, né? No caso aí do Amazonas, uma empresa importadora de vinhos, uma adega, estaria envolvida aí na fraude que foi descoberta por lá. Essas penas dobradas, então, valeriam também para pessoas de fora da administração pública, deputado? Com certeza, o crime de corrupção pode ser corrupção passiva ou ativa, né? Então, vale tanto para o corruptor como para aquele que se corrompe, né? Então, não faria sentido você fazer pena em dobro, e a tua pergunta é muito boa, porque muitas vezes ocorre esse tipo de questionamento. Escuta, vocês vão só pegar no poder público? Não, tem que pegar nos dois, tanto no público como no privado. Aliás, é justamente nessa relação promíscua que há entre público e privado, em virtude do grande número de recursos que há na mão de gestores e de políticos, que surgem tantas oportunidades de corrupção. E é por isso que nós defendemos a redução do tamanho do Estado, para que haja menos ocasião para que surjam ladrões do dinheiro público, como ocorre hoje no nosso país. Augusto Nunes, mais uma pergunta, Augusto. Deputado, a maioria do Congresso, da Câmara dos Deputados fez o possível para enfraquecer a Operação Lava Jato. E conseguiu, de alguma forma, pelo menos reduzir notavelmente o ritmo, né, das operações. O senhor acha que isso contribuiu para que volte? A gente sente que volta aos políticos essa sensação de impunidade que era generalizada antes que a Lava Jato fizesse o belo trabalho que fez? Infelizmente, esse sentimento, né, de que há um recrudescimento, né, uma diminuição, na verdade, do combate à corrupção, ele não pode prosperar, né? Mas aqui na Câmara dos Deputados, uma série de projetos foram aprovados ao longo dos últimos anos que levaram a essa sensação, né? O projeto de lei de abuso de autoridade, a sanção
do juiz de garantias, assim por diante. A gente precisa continuar contando com uma imprensa vigilante e a gente precisa continuar contando com a seriedade, né, daqueles que estão na linha de frente do Ministério Público, da Polícia Federal, para justamente denunciar eventuais abusos e ameaças ao combate à corrupção e evitar que eles aconteçam na prática. Muito bem, nós ouvimos aqui então o deputado federal Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Obrigado pela entrevista, viu, deputado? Boa noite. Boa noite, mais uma vez sou eu quem agradeço. Um abraço a todos vocês aí. Agora são 7h30. E eu lembro que a íntegra da conversa, da entrevista aí com o deputado Marcel Van Hatten, para você que chegou no meio, chegou aí no finalzinho, quer rever, tem tudo lá no Panflix, nosso aplicativo.